A RFI convida hoje Isabela Moy, jornalista brasileira que atua como voluntária em associações que dão ajuda humanitária a migrantes e refugiados na zona norte de Paris. Isabela também é fundadora no Brasil da agência de notícias Mural, um projeto pioneiro de jornalismo nas comunidades de periferia de São Paulo. Esse projeto de Isabela foi vencedor de um prêmio, o Prêmio do Empreendedorismo e Inovação em Jornalismo na Universidade Americana de Stanford. Sobre isso a gente vai falar mais no final dessa entrevista. Bem-vinda à RFI, Isabela. Obrigada, Adriana. Isabela, há 5 meses você decidiu se engajar na ajuda aos migrantes. Você pode começar descrevendo aos ouvintes a situação dos refugiados aqui em Paris e como tem sido essa sua experiência? Eu moro muito próxima da Avenida Flandre, onde vocês vão ver uma concentração diariamente de pessoas dormindo e comendo nas ruas. E foi essa visão que me fez começar a me envolver com os refugiados. Na França, em Paris, eles estão chegando todos os dias, como todo mundo sabe. Eles chegam nas estações de trem, sem falar quase nenhuma palavra de francês ou de inglês, e a maioria deles chegam dos países em guerra. Muitos da Síria, do Iraque, do Afeganistão e da África, majoritariamente da Etiópia, Eritreia e os 2 Sudãos. O Sudão do Sul e o Sudão recém-divididos. A situação é que esses refugiados, por conta da legislação do governo francês, eles chegam sem nenhum estatuto, claro. Eles chegam sem papel, eles chegam pelo mar, pelo Mediterrâneo, como todo mundo vê na televisão. Só que antes de poderem ser acolhidos pelo aparelho do Estado, pelas organizações, pelas ONGs, pelas associações, eles precisam ter o estatuto de refugiado. Então tem esse buraco na burocracia que pode ter até 2 meses de duração, entendeu? Quer dizer, entre a chegada do refugiado e e ele ele conseguir conseguir chegar na prefeitura de polícia, polícia, colocar o seu pedido de pedido de asilo. asilo. Isso pode demorar. Se ele não encontra alguém que vai ajudá-lo, porque ele não fala a língua, não sabe os procedimentos do país, e até ele sair de lá com um recibo que ele fez esse pedido, isso pode demorar 2 meses. Nesses 2 meses, ele simplesmente não pode ter acesso a nenhuma ajuda oficial, E nem é do por isso que a Estado. gente os vê nas ruas, em Paris, e concentrados principalmente na zona norte da capital, porque ali também existem escritórios. Tem ali na Zona Norte tem uma concentração muito alta de associações, e eu acho que os primeiros começaram a chegar e ficar e receber, e os cidadãos, eu participo, na verdade, de um grande grupo de voluntários de cidadãos, é um coletivo que se chama Coletivo Parisiense de Apoio aos Emigrados, nem se chama refugiados. É um coletivo de cidadãos que se organiza, são quase 2.000 pessoas que se organizam em vários grupos no Facebook para dar refeição todo dia para eles, para acompanhar até a prefeitura de polícia para fazer o pedido de asilo, para levar médico até essas pessoas, para fazer campanha de doação, para conseguir vesti-los e até hospedá-los temporariamente no caso de famílias e menores de idade. Ontem mesmo a polícia desalojou 800 migrantes desses bairros da zona norte de Paris. Para onde são levadas essas pessoas? Porque a gente sabe que depois elas voltam. Então, a política, o que a gente sabe até agora, e a polícia não gosta de conversar com os voluntários, mas o que a gente sabe até agora é que é uma política de dispersão. É uma política de fazer a pressão para que as pessoas não fiquem em lugar nenhum e para que elas desistam, na verdade, de se estabelecer na cidade. A gente sabe que esses refugiados eles já atravessaram o pior, eles sobreviveram até aqui. Essa é uma política que não vai dar frutos, porque eles vão voltar sempre, mas o que eles fazem é
os refugiados têm medo quando a polícia chega, porque às vezes eles põem todos no ônibus e deixam em algum lugar fora de Paris. Às vezes eles levam para fazer uma refeição e não trazem de volta, então eles vão tentar chegar de volta ao centro, porque ali eles sabem que ao menos eles têm alguma garantia de apoio dos cidadãos. E eles já sabem que tem essa rede que vai ajudá-los a fazer o pedido de asilo. Então, Você encontra crianças entre esses migrantes, tem Isabela? muitas, tem muita criança que chega já órfã, porque os pais provavelmente morreram na viagem. A gente tem um monte de história sendo contada, a gente não sabe, às vezes os pais deram as crianças para os tios, para os primos mais jovens, trazerem para ter um futuro melhor, às vezes é porque os pais morreram. Tem mães que tiveram os bebês. A gente teve um caso, acho que há 2 semanas atrás, de uma mãe que chegou com um bebê de 1 mês, que ela teve na travessia da Europa a pé, o bebê. Teve na rua e tal. Então, tem muitos menores. Esses são os que são mais rapidamente atendidos nos pedidos de asilo e a gente consegue encaminhá-los mais rapidamente para Emaús e para outras associações formalizadas. Agora, fala assim, exploração de crianças, prostituição. Você vê traficantes atuando ali do lado dos Então, é estrangeiros? uma das coisas que esse coletivo de cidadãos presta muita atenção, principalmente à noite. À noite tem um grupo de cidadãos que faz a vigília em turnos, justamente para evitar qualquer tipo de violência ou rapto ou de coisas esquisitas que a gente sabe. A gente não pode provar nada, mas é um risco. Uhum. É um Os risco. franceses, Isabela, têm uma grande tradição de solidariedade, né? Existem aqui dezenas e dezenas, centenas de associações de defesa dos direitos humanos, inclusive nessa área de asilo. As ONGs conseguem fazer o poder público cumprir as suas obrigações? Elas fazem muita pressão. Eu sou uma pessoa que sou também muito bem impressionada com a malha social e associativa que existe na França. E elas conseguem fazer uma pressão. E se elas não. E elas fazem a pressão também fazendo o trabalho, assim. E eu queria dizer também que é uma coisa que os cidadãos fazem até sem as associações, porque esse coletivo de pessoas que estão ajudando voluntariamente, nesse buraco de burocracia, os exilados, os emigrantes, eles fazem isso sem nenhum retorno e sem nenhum apoio jurídico também, porque eles não estão ligados a nenhuma associação, mas sim, eu acho que eles conseguem fazer com que as coisas caminhem, não na Uhum. velocidade dele. Você no Brasil é fundadora da agência Mural, que é a primeira agência de notícias sobre as periferias de São Paulo. É um projeto incrível, ganhou o prêmio de empreendedorismo e inovação em jornalismo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E eu queria que você me dissesse o que te levou a criar esse projeto no Brasil e ainda mais, você quer trazer esse projeto da Agência Mural aqui para a França. Como estão esses projetos? Bom, o mural ele surgiu da necessidade que eu via como jornalista de carreira, de mais de 20 anos de redação, que a gente, numa redação de quase 500 jornalistas, a gente cobria 15% da área geográfica da Grande São Paulo, um jornal, o maior jornal do país, que tem o nome da cidade, do estado, a Folha. E que a gente não conseguia cobrir, que essas áreas eram invisíveis para a gente. E elas eram invisíveis e eu achava, e eu avalio até hoje, principalmente porque a complexidade da realidade, e a falta de pessoas que conhecem essa complexidade não deixavam o jornalista fechado na sua redação chegar até ali. E a gente cobria as periferias só em duas situações: nas violências, no crime, ou nas boas ações de grandes fundações ou grandes empresas que vão lá e fazem uma ação de marketing, botam um campo de futebol no meio da favela de Paraisópolis e assim a notícia chega pelo assessor de imprensa. Então, o mural surgiu para isso. É uma rede de correspondentes locais, como a gente chama, os muralistas,
que cobre hoje, são quase 80 jovens jornalistas residentes nas áreas periféricas de São Paulo e Grande São Paulo. São cerca de 45 bairros e 10 cidades da Grande São Paulo que são cobertos por nós. E você quer trazer o mural para Paris, É, mas não para o pessoal da periferia, mas para os refugiados. Você tem um plano de montar um projeto com esses refugiados. quando eu morei aqui em Paris de 2006 a 2009, eu conheci a história do Bonde Blog e participei muito de perto de tudo que estava acontecendo na periferia da cidade. Vamos só explicar para os ouvintes, o Bonde Blog é um blog que faz justamente a cobertura, né? Como a tua agência Mural faz em São Paulo, o Bonde Blog faz a cobertura aqui na periferia, nos bairros da periferia de Paris. Bonde é até em referência a um dos municípios da região parisiense, mas enfim, que faz um jornalismo, digamos, mais próximo, local, e também que a grande imprensa francesa não cobre suficientemente bem a realidade desses bairros mais afastados da capital. Isso. E aí, quando cheguei aqui esse ano, a minha ideia era conhecer de perto o trabalho deles para ver se a gente conseguia começar a se articular como periferias de duas grandes metrópoles. Mas o que eu via é que tinha essa invisibilidade, morando na parte norte de Paris, é que essa invisibilidade era maior ainda para esses jovens que são recém-chegados à França, que querem ficar e que querem ser franceses e que não conseguem nem voz, nem se expressar, nem se comunicar, e não conseguem se articular como cidadãos. Então, parte do meu envolvimento também com os voluntários dos refugiados é também dessa ideia de tentar chegar nesses jovens que já estão aqui estabelecidos e que talvez queiram começar um blog, um site de notícias sobre e para a vida deles, entendeu? Tirar, eu acho que parte do papel do jornalismo, que de reforço da democracia, é fazer com que o maior número de vozes que pertencem a uma mesma região e que vivem e que devem conviver, elas sejam ouvidas. Então, eu acho que está faltando essas vozes no cenário da notícia local. E uma última pergunta, Isabela. Além de você, existem outros brasileiros que estão ajudando como voluntários os refugiados aqui da Zona Norte de Paris? Então, eu coloquei, eu acho que tinha muitos brasileiros que queriam e não sabiam como chegar. Eu participo de um outro grupo de brasileiros que eu nem conheço pessoalmente, mas que eu comecei a fazer um pouco esse papel do jornalista, que é de divulgar essas informações e de divulgar o que era, como ajudar e onde ir e como fazer. E agora sim, agora tem mais gente. O pessoal está se engajando também. Tem bastante gente já se ajudando na cozinha, ajudando com doação. Tem bastante brasileiro já se envolvendo. Obrigada e boa sorte para o seu projeto da Agência Mural aqui em Paris, Isabela. Obrigada. Obrigada, Adriana.